São todos bem-vindos, no nome de Jesus. Saudamos a todos nesse nome que está acima de todo nome. Colhemos nossos visitantes, pessoas queridas, temos pastores queridos aqui conosco também. São muito bem-vindos, e você que está nos acompanhando também virtualmente, que a bênção de Deus o alcance. Vamos abrir a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 9 até o verso 17. Depois de ter falado sobre deveres sociais, ele aborda agora os deveres espirituais. E assim está escrito: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, têm um corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito de Deus nos ilumine, nos dê entendimento, nos edifique para o louvor da sua glória. Ó Deus, graças te damos por tua palavra. Ela chegou a nós. O Senhor preservou a sua palavra. Isso é um grande milagre. Nós cremos que a tua palavra é inspirada e é útil. Nós cremos que a tua palavra é inerrante. Nós cremos que ela é autoritativa. Cremos que a tua palavra é suficiente. Nós não precisamos de novas revelações, porque temos aqui o registro da tua revelação, que aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, já temos louvado, adorado, bendito o teu nome, temos confessado os nossos pecados, temos consagrado ao Senhor a nossa vida, e agora, nesse momento de edificação, fala ao nosso coração, sê propício a nós e dá-nos a tua instrução. Abre os nossos olhos. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu peço que os queridos permaneçam com a Bíblia aberta. Nós vamos reler esses versículos da palavra de Deus. Queridos, Dr. Lloyd Jones, que é um autor muito apreciado por nós, temos o privilégio de ler seus sermões. Na verdade, nós sabemos que
Aqueles sermões foram taquigrafados. Ele pregou muitos deles em meados do século passado e foram publicados e depois traduzidos. Nós temos acesso a esses sermões. Um homem piedoso, um homem que amava a Deus e amava a sua palavra. E ele disse certa vez que aquilo de que a igreja mais necessita é começar ela mesma a viver a vida cristã. E disse mais: se ela fizer isso, homens e mulheres lotarão nossos edifícios e as pessoas nos perguntarão: qual é o segredo? Quando nós olhamos para a Bíblia, para a história da igreja na Bíblia, quando olhamos para a história da igreja, especialmente em épocas de grande despertamento espiritual, queridos, a vida do povo de Deus, a vida piedosa, foi um instrumento nas mãos de Deus para atrair pessoas. E as pessoas perguntavam: qual é o segredo? Qual é o segredo? Pagãos olhavam para os cristãos no primeiro século e observavam como eles se amam. Os homens do Sinédrio, recebendo dois apóstolos, Pedro e João, que eram homens iletrados, incultos, mas Pedro e João, cheios do Espírito Santo, falaram diante do Sinédrio com tanta ousadia, com tanta intrepidez, que os homens do Sinédrio ficaram admirados e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Viram neles as marcas da convivência com Jesus. Pastor Joel Bick, nessa mesma linha, disse: como cristãos, uma de nossas maiores necessidades é que o Espírito Santo cultive a piedade bíblica em nós, a fim de colocar a beleza de Cristo manifesta por meio de nossa vida, tudo para a glória do Deus triuno. E nós cantamos um hino que diz que a beleza de Cristo se veja em mim. Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, disse: nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus, antes falamos na presença de Deus, da parte do próprio Deus e com sinceridade. Nós não estamos mercadejando a palavra de Deus. E disse mais: nós somos o bom perfume de Cristo. Aqui estamos, como o presbítero Edson disse há pouco, parte do povo de Deus, do povo da aliança. Esse povo se reúne aqui nesse santuário, mas se Deus nos permitir vida, ao final desse culto, e especialmente a partir de amanhã, o segundo dia da semana, todos nós estaremos espalhados, vários lugares, várias atividades. E queridos, para a glória de Deus, que a beleza de Cristo se veja em nós. Que as pessoas que convivem, que nos veem, que nos ouvem, que veem nossas ações e nossas reações, nosso comportamento, nossas palavras, para a glória de Deus, que eles vejam em nós as marcas de Cristo Jesus. E é sobre isso que quero falar hoje, sobre vida piedosa. Como temos aprendido, a carta aos Hebreus tem ensinado a sã doutrina. Como tudo na Bíblia, a carta aos Hebreus aponta para Cristo e fala de sua pessoa, de sua obra e de sua superioridade. A carta aos Hebreus é um chamado à igreja, uma igreja que estava meio que vacilante, uma igreja que estava em dúvida por causa das duras perseguições, das muitas lutas. E o escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz essa exposição e ele chama a igreja de volta ao primeiro amor. Levantai as mãos descaídas e os joelhos trôpegos.
chama a atenção para uma grande nuvem de testemunhas, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, gente de Deus. E essa carta é um chamamento a uma vida cristã prática. E este capítulo 13, que é o capítulo final da epístola, aborda exatamente aspectos práticos. Porque a sã doutrina sempre desemboca em vida transformada. A teologia, como disse um famoso pregador, é mãe da ética. O que cremos determina o que fazemos. E esse é o chamamento da carta. Uma vida nova, ela é conhecida por sua conduta exemplar. Por causa do conteúdo doutrinário, do fundamento doutrinário e da ética. Lemos a partir do verso 9, mas olhando o texto, apenas para que a gente compreenda o contexto, os 6 primeiros versículos dessa epístola, nós temos aqui o autor destacando 3 áreas em que devemos demonstrar o nosso testemunho cristão: no trato com o próximo, no relacionamento conjugal e na maneira como nós lidamos com o dinheiro. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal, sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? No trato com o próximo, um cristão verdadeiro, um discípulo de Cristo, é alguém que cuida do próximo. Falamos aqui que a palavra que aparece para amor não é a palavra ágape, mas Filadélfia, que é amor de irmão. E o texto diz: seja constante o amor de irmão, seja constante o amor fraternal. Ele fala do cuidado dos necessitados e até de amor pelos estranhos, acolhimento, abençoar, ajudar. E aqui, em segundo lugar, no nosso relacionamento conjugal, e eu queria fazer 3 afirmações sobre isso: respeito ao Senhor, respeito à aliança que é feita na presença do Senhor e respeito ao cônjuge. Ele fala aqui contra a imoralidade sexual, honrar o casamento e os votos do casamento. E agora uma palavra que precisamos constantemente ouvi-la, quanto à avareza. Ele nos ensina a respeito do contentamento. Contentamento e gratidão a Deus, porque nós temos uma promessa de Deus. Então, gratidão. O apóstolo Paulo aprendeu isso. Tendo o que comer, com que nos vestir, estejamos contentes. Não temos trazido nada para esse mundo, não vamos levar nada desse mundo, tendo o que comer e com que nos vestir. Está falando sobre o básico: contentamento e confiança na promessa de Deus. E a partir do verso 7, ele então fala a respeito dessa vida piedosa, que é o nosso tema de hoje. Na última mensagem, falamos sobre os versículos 7 e 8, falando sobre os guias. Esses guias são os líderes, os pastores. E certamente aqui no versículo 7 ele estava se referindo a pastores que já tinham morrido. E era importante essa palavra para a igreja, que estava ali, vacilante, que estava sendo tentada a retroceder, a desanimar. Olhem para os seus líderes, aqueles que pregaram a palavra, aqueles que ensinaram.
vejam o fim de suas vidas, o testemunho que eles deram, e os imitem. É essa a palavra, porque um pastor, ele deve guiar, orientar, alimentar, cuidar, proteger, guardar. Ele deve levar as suas ovelhas até o Senhor Jesus. E a palavra aqui é: eles foram fiéis até a morte. Olhem para a vida deles, para o testemunho deles, como eles terminaram, e imitem a vida deles. E aí ele fala sobre o supremo pastor. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Na verdade, em outras palavras, ele estava ensinando: aqueles pastores fiéis foram conservados fiéis por causa do supremo pastor. Na verdade, foi o supremo pastor quem os sustentou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, apontando para a sua obra redentora, apontando para o seu ministério intercessor e para o seu ofício sacerdotal. O Senhor Jesus está à direita do Pai e Ele está intercedendo por nós. Bendito seja o nome do Senhor. E nós nos aproximamos do Pai em nome de Jesus, pelos méritos de Jesus. É a base para comparecermos diante do Senhor, e Ele é o mesmo. O que o autor está dizendo aqui é que aqueles pastores foram fiéis, e eles terminaram a vida em fidelidade, porque eles foram sustentados e mantidos pelo supremo pastor. E Ele é o mesmo, é Ele quem nos sustenta, queridos. Ele é o supremo pastor da igreja. Então, agora olhando para o nosso texto, a partir do versículo de número 9 até o verso 14, em primeiro lugar, versos 9 a 14, nós temos aqui um alerta. A palavra aqui é: cuidado com as heresias. Cuidado com as heresias. Vejam no texto, e eu queria ler um pequeno parágrafo aqui do reformador João Calvino, comentando esse texto. Ele diz: o autor qualifica de várias ou diversas as doutrinas que nos desviam de Cristo, porquanto não existe nada mais puro e simples do que a verdade que nos leva ao conhecimento de Cristo. E o autor não apenas fala dessas falsas doutrinas como sendo várias, diversas, mas ele também as qualifica como estranhas, porque tudo o que está separado de Cristo não pertence a Cristo. Então aqui é uma palavra de alerta, e para aqueles leitores originais, os primeiros leitores, cuidado com os falsos mestres, com as heresias, com os falsos ensinamentos. Esses ensinamentos falsos querem desviar vocês do caminho. Então, queridos, e agora falando para todos nós, não se deixe envolver com doutrinas estranhas ao Evangelho. Nós temos a facilidade de ouvir vários e vários pregadores, e vários que estão aí nas mídias, todas as mídias. A palavra de alerta é: não se deixe envolver com doutrinas estranhas ao Evangelho, porque falsos profetas, eles ensinam aquilo que Deus nunca mandou. Por isso nós devemos conferir sempre Escritura com Escritura. Nós devemos atentar para a palavra de Deus. Não se deixem levar por aqueles que dizem: não está na Bíblia, não tem fundamentação bíblica, mas aconteceu, eu vi com esses olhos. Nós não podemos colocar a experiência acima da verdade de Deus. A palavra de Deus é o crivo. Falsos profetas ensinam o que Deus nunca falou. Falsos profetas falam sem fundamentação bíblica. Por isso que geralmente falsos profetas não expõem a Bíblia. Falsos profetas falam, quando falam da Bíblia, sobre textos que estão fora do contexto. Falsos profetas pregam a sua própria palavra.
como Deus falou por boca do profeta Jeremias, denunciando os falsos profetas: nunca os enviei, nunca os mandei. E o Senhor disse por boca do profeta: eis que sou contra esses profetas que dizem a sua própria palavra e falam, ele disse. E o Senhor diz: nunca os mandei. Então, um alerta para nós. E cito novamente o reformador de Genebra. O escritor também quer dizer que haverá sempre conflito na igreja de Deus por causa das doutrinas estranhas, e que não há nenhum outro meio de nos guardarmos contra elas, exceto que nos deixemos fortalecer pelo genuíno conhecimento de Cristo. Naquele contexto, a igreja cristã estava sendo pressionada, especialmente do judaísmo, que estavam negando a Cristo. E essa é a razão pela qual o escritor aos Hebreus exalta a Cristo e fala de sua superioridade. Ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, superior a Abraão, superior a Josué. O seu sacerdócio é um sacerdócio superior ao sacerdócio levítico. Por isso que a grande ênfase está aqui, porque aqueles cristãos, muitos deles, e a grande maioria deles, judeus convertidos ao cristianismo, estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo. E o escritor da Bíblia, inspirado pelo Espírito de Deus, fala algumas realidades da obra de Cristo, dizendo: vejam, o sangue de animais não tira pecados. Todos aqueles sacrifícios da antiga aliança estavam apontando para Cristo, eles não eram eficazes. Aqueles sacrifícios eram repetidos. O sacrifício de Cristo foi único. Os sacerdotes, quando compareciam diante de Deus, levando a causa do povo, confessando os pecados do povo, o sacerdote confessava os seus próprios pecados, mas Jesus nunca cometeu pecado, e dolo algum se achou na sua boca. Os sacerdotes morriam e eram substituídos. Cristo não. Ele foi o sacerdote e ele foi a oferta. Ele satisfez plenamente a justiça de Deus. O escritor está o tempo todo chamando a atenção da igreja. Vocês vão ficar com a sombra ou com a realidade? A realidade está em Cristo. Toda a antiga aliança passou. Tudo foi cumprido na pessoa bendita daquele que disse: está consumado. A justiça do Deus Santo foi satisfeita. Então aqui havia uma pressão, a salvação pelas obras da lei. E por isso o autor fala aqui a respeito dos alimentos, da dieta praticada pelos judeus. E o autor está dizendo aqui: todas essas coisas passaram. E vejam, vou ler desde o verso 9 e vou enfatizar os versos 12 a 14. Acompanhe comigo, agora eu vou ler na Nova Almeida. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça e não com alimentos que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer, pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Estão lembrados? Jesus foi crucificado fora da cidade, fora de Jerusalém. Vejam o que o autor está fazendo, chamando a igreja de volta à lucidez. E os versos 13 e 14: saiamos, pois, a ele, fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir.
que o autor está dizendo aqui, especialmente versos 12 a 14, o que alimenta o coração é a graça de Deus. Não são esses vários alimentos da dieta dos judeus. Cristo morreu fora de Jerusalém. O verdadeiro altar é a cruz. Esse é o verdadeiro altar. E nós temos uma exortação aqui para que aqueles judeus saíssem da velha aliança. Essa é a ideia. E naquele momento de perseguição, e nós sabemos muito bem, queridos, não é fácil a luta, as perseguições. Nós temos orado nesses últimos dias pela igreja perseguida, mais intensamente, orando por países que estão na lista dos mais perseguidores da igreja. E lemos essa semana sobre uma irmã nossa em Cristo, uma serva de Deus, que presa, foi violentada, foi abusada, mas sustentada pelo Senhor, ela não negou a sua fé. Então, queridos, cristãos estavam sendo perseguidos, humilhados, considerados o lixo da sociedade. Cristãos eram desprezados, considerados como nada. Cristãos eram humilhados por causa da fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo. Mas vejam o que ele diz, voltando aqui, verso 12: por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. Essa palavra era: fiquem firmes, sofram humilhações, sofram até mesmo a perda da vida, mas permaneçam firmes por causa da obra maravilhosa realizada pelo Senhor Jesus. Ó queridos, eu estava orando a Deus, pedindo: Senhor, dá-me graça de pregar com paixão, com verdade, que não seja mais uma pregação, mas uma fiel exposição bíblica, que essa palavra toque o meu coração e toque o coração da igreja, que nós sejamos verdadeiramente chamados a um cristianismo genuíno, verdadeiro, cheio do Espírito, cheio da graça, que olhe para a cruz com essa visão que devemos ter, de que Deus, na plenitude do tempo, mandou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, e ele satisfez plenamente a justiça de Deus. E o verso 14 é um alerta para todos nós, queridos. Que coisa como o nosso coração é apegado ao que é terreno, às coisas daqui. Nós atribuímos que uma pessoa é bem-sucedida na vida se ela cresceu profissionalmente, intelectualmente, financeiramente, economicamente. E é bonito, sim, uma história de alguém que começou lá pobrezinho, com poucos recursos, e depois melhorou de vida. Se tudo isso foi com a bênção de Deus, isso é legítimo. Se foi com um trabalho sério, sem falcatrua, sem malandragem, mas com trabalho, tendo a bênção de Deus, isso é maravilhoso. Mas, queridos, jamais nosso coração deverá estar nas coisas. E o verso 14 mostra isso com muita clareza. Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. A Bíblia nos fala sobre Abraão, que tornou-se um homem rico, riquíssimo. Mas você olha para Abraão e perceba onde é que estava o coração dele. Quando há conflito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, seu sobrinho, ele chama seu sobrinho, fala desses conflitos e diz: Ló, escolha, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda. Ele colocou toda a terra diante de Ló, queridos. Um homem desapegado. O escritor aos Hebreus, interpretando o testemunho de Abraão, diz que ele aguardava a cidade cujo arquiteto e construtor é o Senhor. Nós não temos aqui cidade permanente. Nós precisamos da graça de Deus para não idolatrarmos as coisas. Nós precisamos da graça de Deus para não, e vou usar um jargão aqui que vocês conhecem, para não amarmos as coisas e usarmos as pessoas.
Nós precisamos da graça de Deus para que o nosso coração esteja nele, plenamente nele. Nós não temos aqui cidade permanente. E às vezes, como igreja, até nos descobrimos só lutando pelas coisas terrenas. Nossa agenda está envolvida apenas com as coisas terrenas. Quando Jesus disse: buscai o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar. Nós não temos aqui cidade permanente. Segundo lugar, versículos 15 e 16, que nossa vida deve ser uma vida de louvor. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação. A pergunta, e é muito interessante como o Espírito de Deus dirigiu o escritor, não é? Ora, se não temos mais os sacrifícios da antiga aliança, se não há necessidade mais de sacrificar animais, se tudo foi cumprido em Cristo, se o seu sacrifício foi único, perfeito e completo, sem os sacrifícios da aliança, da antiga aliança, o que vamos fazer? E o texto responde: sacrifícios de louvor. Frutos de lábios que professam o seu nome, fruto de lábios que confessam o seu nome, ou seja, louvor dos lábios. Em outras palavras, significa dizer confessar quem Ele é, confessar quem Ele é, o que Ele tem feito. Por isso as canções que são mais bem fundamentadas nas Escrituras Sagradas, elas nos edificam, como igreja também, elas glorificam ao Senhor, mas nos edificam, porque é a palavra, é a verdade da palavra de Deus. E eu queria ler aqui 3 textos, vou citá-los e vou lê-los, e você acompanha, por favor. Profeta Oséias, capítulo 14, verso 2, que diz: tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor, e dizei-lhe: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Profeta Oséias, apontando para a obra de Cristo. Salmo 50 é um belíssimo salmo que fala sobre a essência do culto. Vejam a essência do culto nesse salmo. E nos versículos 14 e 23 lemos: oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. O verso 23 diz: o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. E agora, terceiro texto, 1 de Pedro 2, de 1 a 5, olha que texto lindo. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus, verso 15, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que professam, que confessam o seu nome. Vejam, queridos, esta é a mais excelente forma de culto divino, a única que deve ser preferível a todos os demais exercícios, que celebremos a generosidade divina através das ações de graças.
quando a gente cantar novamente Salvador maravilhoso, que a gente o diga de todo o coração. Quando a gente falar da redenção do Senhor, ou quando a gente perguntar como não entoar teu louvor, como não entoar teu louvor, diante de manifestações tão poderosas e graciosas do teu amor, porque Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, Deus de Deus, eternamente Deus, o Criador de todas as coisas, porque todas as coisas foram criadas por intermédio dele, sem ele nada foi feito, se fez. Deus agregou a sua divindade à humanidade plena. Jesus fez-se homem. Todo o processo de humilhação, desde a encarnação até o seu sepultamento. Homem de dores, que sabe o que é padecer. Rejeitado. Não tinha onde reclinar a cabeça. O dono de todas as coisas não tinha onde reclinar a cabeça. O dono de todas as coisas deu a sua vida, o santo, aquele que nunca cometeu pecado. Nós ficamos impressionados com atos de solidariedade das pessoas e há gestos bonitos, gente que arrisca a própria vida para salvar pessoas. Nos lembramos dos profissionais de saúde que fazem isso todo dia, médicos, enfermeiros, assistentes, que estão lá cuidando horas e horas, às vezes uma cirurgia que leva horas e horas, e ali está o profissional, e nós ficamos maravilhados com alguém que se dedica, que faz isso de todo o coração. O que dizer daquele que veio para que tenhamos vida e vida com abundância, que se fez pecado para nos dar da sua justiça, sacrifícios de lábios que professam o seu nome. Que o nome do Senhor seja exaltado, queridos irmãos, na nossa vida, com os nossos lábios, para o louvor da sua glória. Terceiro lugar, sobre vida piedosa, e vejam, lembrando lá do Dr. Lloyd Jones que eu citei, Dr. Joel Bick, esses homens de Deus que falaram sobre vida cristã e a marca que, o impacto que vidas assim causam na sociedade. Qual é o segredo? Versículo de número 16. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. O Senhor não está ensinando aqui salvação pelas obras, mas Ele está falando de obras como resultado da graça, como manifestação da graça. Aqui a exortação é uma vida piedosa, é uma vida que pratica o bem, que coopera com os outros. E o autor está dizendo aqui, Deus se agrada desse sacrifício. Quando Paulo agradeceu aos filipenses, os donativos, vejam que Paulo, preso em Roma, os filipenses mandaram um membro da igreja, um líder da igreja, Epafrodito, para fazer uma visita a Paulo e levar alguns donativos. Epafrodito fez uma longa viagem, arriscou a vida, inclusive chegou a adoecer mortalmente. Mas Deus, como diz Paulo, usou de misericórdia. E Paulo escreve aos irmãos, eu quero expressar aqui minha gratidão. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que veio de vossa parte. E ele diz, como aroma suave. E é interessante, queridos, vejam como Paulo estava alinhado com esse ensinamento da palavra de Deus. Ele diz, não estou falando isso por causa das coisas, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O que me importa, o que me interessa, é que aumente o fruto do vosso crédito. E isso que vocês fizeram chegue a Deus como aroma suave. Quando a Bíblia diz assim, ensino de Jesus, não saiba a sua mão esquerda o que está fazendo a sua direita, está ensinando para que a gente, ao fazer o bem, a gente não se vanglorie, que a gente não busque glória, que a gente não procure os holofotes. Ah, queridos, porque a grande motivação é a glória de Deus, é agradar a Ele. É por causa dele que nós devemos praticar o bem
e cooperar com os outros. E uma última palavra, uma marca de uma vida piedosa é a obediência. E estão lembrados quando vocês professaram a fé, responderam várias perguntas? Vocês creem na palavra de Deus, na Bíblia como sendo palavra de Deus? Vocês creem em um único Deus, subsistem em 3 pessoas? Vocês confessam que nasceram em pecado? Vocês creem no sacrifício de Cristo? Vocês estão descansando na justiça de Cristo? E nós respondemos sim, 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 sim. E há uma pergunta que às vezes passa despercebida. Vocês reconhecem as autoridades constituídas na igreja? Sim. E vocês prometem obedecer a essas autoridades enquanto elas forem fiéis ao Senhor? Pois aqui era uma palavra de exortação à igreja que estava ali vacilante. Obedeçam seus líderes. Observem que no verso 7 ele diz: imitem aqueles que já tinham sido chamados pelo Senhor. Mas agora no verso 17 é: obedeçam. E obedecer a quem? E o texto diz: obedeçam àqueles que pregam a palavra de Deus. Obedeçam àqueles que ensinam a palavra de Deus. Isso significa obediência às autoridades constituídas enquanto elas forem fiéis a Deus. Agora, esse texto, embora fale sobre obediência, mas ele coloca uma grande responsabilidade sobre os líderes, sobre os pastores, porque os pastores, o texto diz, eles velam pelas almas dos irmãos como alguém que haverá de prestar contas a Deus. Na estrutura da nossa igreja, nós temos um conselho e nós temos um outro concílio, que é o presbitério. E anualmente, as igrejas do concílio apresentam seu relatório e os pastores apresentam seu relatório. E é bom que a gente tenha esse órgão de controle, mas mais importante, infinitamente mais importante, é que nós prestaremos contas a Deus. Olha que responsabilidade. Olhe para o texto novamente, vou ler aqui na NAA. Obedeçam aos seus líderes, sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. E aqui vem a outra parte da exortação, que eles possam fazer isso com alegria, não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito a nenhum de vocês. Eles velam pelas almas dos irmãos e eles prestarão contas a Deus. E sejam obedientes, para que eles façam esse trabalho com alegria e não gemendo. E quando é que um pastor geme e faz isso sem alegria? Quando não percebe compromisso, quando vê e percebe indiferença, quando há rebeldia, quando há desrespeito. E eu vou dizer uma coisa aqui, vocês vão entender o que eu vou dizer, e eu estou falando com muita seriedade diante de Deus. Eu dou graças a Deus, que Deus me concedeu a graça e a bênção de estar aqui com vocês, de participar dessa igreja. Uma igreja saudável pela graça de Deus. Não é perfeita, mas é uma igreja saudável. E sem nenhuma lisonja, mas estou falando com seriedade diante de Deus, dou graças a Deus pelo pastor da igreja, o nosso pastor, que precisa do nosso apoio, precisa de nossa ajuda, porque sozinho não pode levar esse rebanho. Mas eu dou graças a Deus, e digo isso também com temor e tremor diante de Deus, pelo conselho dessa igreja. Porque pela graça de Deus, os presbíteros dessa igreja entenderam que um presbítero não é o patrão do pastor, mas ele é um pastor com o pastor. Presbíteros regentes são pastores do rebanho e igualmente velam pela alma dos irmãos, cuidam e prestarão contas diante de Deus.
Eu dou graças a Deus, e eu digo isso para a glória do Senhor, e é bom que a igreja ouça isso. Eu dou graças a Deus quando participo das reuniões do conselho da igreja, porque são reuniões edificantes, abençoadoras, às vezes até são demoradas, mas são edificantes, são abençoadoras. Nós temos um relacionamento fraterno, louvado seja o nome de Deus por isso. Vocês não podem avaliar a bênção que isso significa, ter esse convívio fraterno. E eu peço a vocês, orem pelo conselho da igreja, para que o inimigo não encontre ocasião, e nos sustentem com as suas orações. Nós precisamos muito da graça de Deus, que sejamos encontrados fiéis. Orem por nós, somos falhos, somos imperfeitos, e falhamos e temos falhado e já falhamos. Nós carecemos muito da graça de Deus, mas eu quero dizer que vejo essa consciência, e que Deus nos abençoe também naquilo em que falhamos, erramos, nos arrependermos, e que sejamos uma igreja saudável para a glória de Deus. É muito bom saber, nós não temos nenhuma dúvida, isso é uma igreja saudável. Nós sabemos quem é o pastor da igreja, nós sabemos. Bendito seja o nome do Senhor. Então levem a sério as exortações, os ensinamentos, as instruções, e que essa equipe ministerial, pastor, presbítero docente, presbítero regente, essa equipe continue fazendo o trabalho. Os nossos diáconos, eu dou graças a Deus de coração por nossa junta diaconal, também uma junta diaconal abençoada. Eu já participei de reuniões da junta e vejo a harmonia, o respeito, uma liderança saudável, um corpo diaconal saudável, um corpo de diáconos que cuida da igreja. Louvado seja o nome de Deus. Tudo isso é para a glória de Deus, porque tudo isso é fruto da graça de Deus. Eu dou graças a Deus por vocês. Nós temos aqui irmãos que eu estou conhecendo alguns agora mais de perto, conheço os outros antigos, mas conhecendo de perto, e eu vejo irmãos ávidos por saber, por aprender, querem crescer, querem ser parecidos com Jesus. Que Deus abençoe você nesse crescimento, e que nós sejamos uma igreja mais e mais saudável para a glória de Deus, uma igreja cheia do Espírito, não apenas com um grande rol de membros, mas uma igreja cheia da glória de Deus. E eu concluo fazendo breves aplicações. Vida cristã não é apenas vida transformada, mas é vida substituída. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Todas essas virtudes de uma vida piedosa, elas são fruto do Espírito Santo. Então, cuidado com as heresias, que nossa vida seja uma vida de louvor, que pratiquemos o bem, que cooperemos com os outros, vivamos em obediência e cresçamos em Cristo, tudo para a glória de Deus. Amém, amém.